E agora nós estamos aqui para mais um tempo com a palavra dele. Vamos orar mais uma vez, consagrar esse momento ao Senhor. Feche os seus olhos, ore comigo. Senhor, como é bom estarmos reunidos no Teu nome aqui nessa noite. Como é bom, Senhor Deus, participar desse instante que o Senhor tem para nós. E, Senhor Deus, agora fale conosco aqui, tire de nós, tire do nosso imaginário, do nosso pensamento qualquer distração, qualquer coisa que não coopere com aquilo que o Senhor queira nos falar nessa noite. Use a minha vida, dirija aqui minhas palavras, a minha condução, fale a mim também, continue a me ministrar, assim como aos nossos irmãos aqui presentes, Senhor Deus. Assim que nós rogamos e consagramos esse tempo ao Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, nós chegamos nesse nosso mês de dezembro e como eu disse hoje pela manhã, dezembro é um mês especial porque comemorativamente nós chegamos nesse mês que no nosso calendário inclui o Natal, e o Natal para nós que somos cristãos, ele é muito especial. Para além das festas, para além dos enfeites, das luzes que enfeitam, para além das oportunidades que nós temos de estar com queridos amigos e familiares, dezembro nós celebramos o nascimento do nosso Salvador. Se Jesus pôde ir à cruz e se derramar por nós, foi porque um dia Ele nasceu. E Deus o fez nascer por amor a nós. Então é maravilhoso a celebrar o Natal, lembrar-se do grande aniversariante. E é isso que nós vamos fazer aqui ao longo desses domingos que antecedem o Natal. Nós passaremos aqui por uma série nesse mês que a gente tem intitulada como O Melhor Presente. O melhor presente porque para nós cristãos que pensamos sobre esse tempo, sobre essa temporada, quando se fala em Natal também muito se lembra acerca de presentes, mas não há presente maior e melhor para o cristão senão aquele que veio da parte de Deus para nós, Jesus, o nosso Salvador. Todas as vezes que nós falamos sobre presente, na verdade, a gente sempre acaba se lembrando que presente é algo que alguém dá e que alguém ou alguns recebem. E quando nós pensamos em Jesus, então esse presente, nós pensamos nesse presente que Deus deu a todo aquele que nele crê, ou seja, que crê em Jesus. E por isso um presente tão especial. Quando nós pensamos em Jesus, esse melhor presente, nós podemos e devemos nos lembrar desse Jesus que foi um presente para todos que durante o Antigo Testamento creram em Jesus por meio da promessa do Messias que haveria de vir. Mas também foi um presente para os contemporâneos de Jesus, porque muita gente no tempo de Jesus caminhou ao lado dele, transitou, se deparou com Jesus e teve a oportunidade de crer nele ou não. E nós também pensamos sobre tantos outros na história, como também a nós, no nosso tempo, podemos ser presenteados pelo nosso Deus acerca do nosso Senhor Jesus, se cremos nele, conforme João 3,16 nos diz. Então, é muito especial pensarmos nesse presente que Deus deixou para nós, esse presente que é Jesus, especificado na sua vida, vinda e obra do que Ele fez por nós, da qual nós cantamos aqui, e o impacto que Ele causa para nós, nas nossas vidas também. Pensar em Jesus como o melhor presente é pensar nessas coisas. E nesse mês de dezembro nós vamos então pensar sobre pessoas que então foram presenteadas por Deus, pessoas que receberam esse melhor presente e que constam em alguns relatos da Bíblia, da qual nós vamos observar ao longo desse mês e obteremos lições para todos nós. Então convido você que abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, faremos a leitura aí de alguns versículos. Lucas, capítulo 2, lerei aqui na NVI dos versículos de 8 a 20. Lucas 2, de 8 a 20, na NVI o título aqui do recorte é Os Pastores e os Anjos. A partir do versículo 8,
até o versículo 20. Você que abriu sua Bíblia ou celular, você tem a oportunidade de acompanhar a leitura corrida que eu farei aqui, que nos diz assim. Apenas para início, essa leitura ela é sequente ao relato que no começo do capítulo fala sobre o nascimento de Jesus. Então é um momento sequente que nos diz assim. 8. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos, pastores que cuidavam de animais, que cuidavam de ovelhas ou algo do tipo. E aconteceu que um anjo do Senhor, em meio ao apacentar desses rebanhos, um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E eles ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi, que é Belém, se chama Belém, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês, para que eles pudessem encontrá-lo. Vocês encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Manjedoura é como se fosse um coxo do qual os animais se alimentam, o gado se alimenta. De repente, então, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. E então eles correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. E depois de o verem, contaram a todos os que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam, ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Irmãos, quando nós olhamos o escrito do evangelista Lucas, Lucas ele tem um perfil muito particular de escrever. A gente poderia talvez até entender e aplicar como que se Lucas não apenas fosse um evangelista, mas como se Lucas também pudesse ser entendido como um jornalista. Porque Lucas, ele é este que se preocupa em ter um relato no seu evangelho muito minucioso. Lá o capítulo 1, ele vai começar o escrito do seu evangelho falando sobre fatos, falando sobre testemunhas, falando sobre uma investigação do ocorrido referente à vida de Jesus que ele fez para registrar e documentar para Teófilo, que era alvo aí dos seus escritos. E a gente vai ver aqui que esses relatos dos quais Lucas, ele registra e compõe aqui no seu texto, é um relato ordenado, ou seja, segue uma ordem cronológica. E a gente vai perceber também que começando Lucas 1, a gente vai ver esse Lucas evangelista que começa a falar, não começa ali do nascimento de Jesus, mas ele começa a falar desde antes do nascimento de Jesus. Quando ele vai dar um contexto por meio do qual Jesus veio a nascer. Então, Lucas vai falar ali sobre familiares de Jesus, quando Maria visita Isabel, o nascimento de João Batista, que tinha muito a ver com a história de Jesus também. E esse é o jeito de Lucas escrever. E ele não para por aí. Na verdade, ele relata toda a história de Jesus, mas depois, até mesmo quando Jesus é assunto aos céus, Lucas persiste escrevendo sobre o advento da igreja, porque o escrito de Atos também é o escrito de Lucas. Então, Lucas ele é esse evangelista que tem essa atenção aos detalhes e relata tudo de uma forma ordenada. E hoje nós vamos prestar bastante atenção nessa ordem, pensar acerca dessa ordem da qual ele propôs, porque a gente vai ver que o capítulo 2 fala o quê? Num primeiro momento e lance, o nascimento de Jesus. E depois do nascimento de Jesus, o que Lucas fala? Lucas fala sobre essa visita, sobre essa notícia, sobre esse informe do anjo aos pastores. Guarde isso aí com você. Capítulo 2, então, fala sobre tudo isso.
E é interessante a gente ver que após o nascimento de Jesus, nós temos aqui os pastores que são os primeiros a serem avisados, ou seja, aqueles que foram avisados de antemão. E detalhe, avisados por Deus, porque um anjo foi enviado para avisar os pastores. E quem enviou esse anjo, esse mensageiro para avisar os pastores? Foi Deus. Então eu quero que você grave isso na sua mente, em perceber que quando Deus quis avisar sobre o nascimento do Salvador do mundo, Deus escolheu os pastores dos campos, gente que estava sozinha nos montes, à noite cuidando dos animais. Ele escolheu esses para que eles recebessem essa notícia e depois fossem comunicar a outros, conforme nós vimos aqui no texto. Quem eram esses pastores? A Belém, da cidade da qual aí, nos campos onde esses pastores estavam, era uma cidade que estava muito próxima a Jerusalém. E certamente esses pastores, eles cuidavam, eles cultivavam os animais, não cultivo está ligado à agricultura, mas eles cuidavam desses animais que eram providos para os atos sacrificiais lá nos termos do templo de Jerusalém. Então esses gados, esses rebanhos, eles eram preparados nas imediações de Jerusalém para que eles fossem ali depois levados e fossem opções ali de oferta ali na cidade de Jerusalém, no templo. E o relato nos diz que eles estavam apacentando à noite. Por que isso? Porque certamente esse era o momento da época do ano, do qual haviam altas temperaturas e ficava mais confortável, então, para levar esses rebanhos para serem apacentados durante a noite. E é interessante, então, a gente ver que Deus quis avisá-los. E por que eles? Por que Deus quis avisá-los? Nós lemos aí que a mensagem que o anjo traz para esses pastores é: olha, trago a vocês novas de grande alegria, que são para todo o povo. Então nós percebemos aí que o anjo diz: é notícia para vocês, mas não é apenas para vocês, mas é para todo o povo. Ou seja, existe aqui já logo a intenção do anjo em dizer: estou informando a vocês, mas isso não é algo do qual vocês devam receber e acatar e guardar para vocês, mas vocês devem ser multiplicadores dessa notícia. Vocês devem repassar, vocês devem fazer outros saberem dessa notícia. E aí nós vemos também que esse anjo, ele dá essa notícia, mas não acontece aqui somente um repasse de notícia, mas acontece uma grande festa, porque após a notícia, acontece aqui a manifestação de um coro celestial, louvando, celebrando de uma forma espiritual, é claro, sobrenatural, grandiosa, mas celebrando, festejando o nascimento do Salvador. E é um momento do qual os pastores estão ali participando. Isso é um detalhe que deve chamar muito a nossa atenção. Porque essa questão de estar em contato com o anjo, de estar em contato com o sobrenatural, é algo do qual nós vamos perceber muito claramente lá no Antigo Testamento, e algo relacionado a profetas ou aos sacerdotes. Mas gente comum não tinha essa experiência extraordinária, sobrenatural, de uma forma viável que acontecesse. Mas aqui nós vemos que de fato esses pastores, eles são honrados ali no campo ao receber dessa notícia, ao participar dessa festa. E tendo presenciado tudo isso, quando tudo isso termina, eles têm a ideia clara: vamos a Belém. Ou seja, eles estavam ali por um ofício, eles estavam ali cuidando de animais, eles tinham que fazer, aquele ali era o ganha-pão deles, mas para eles algo é urgente, algo é melhor, algo é maior, algo se impõe a fazer, uma prioridade surge acima e à frente de qualquer outra, e eles vão então para Belém. E note que o texto fala como o bebê haveria de estar, mas não fala do nome dos pais, não dá outros detalhes. Então a gente vai ver que esses pastores, eles precisam ir para a cidade de Belém, que não é uma cidade grande, mas é uma cidade já naquele tempo maior que a Galileia, que Nazaré, por exemplo, da Galileia. E eles vão ter que procurar, mas eles estão tão emocionados, tão impactados com essa notícia, que eles fazem todo o esforço de ir encontrar o bebê. A gente deve se lembrar que nesses dias aqui está acontecendo o quê? Aquilo que o Evangelho de Mateus relata muito bem. Maria e José, eles estavam nessa cidade porque estava acontecendo um alistamento para pagamento de impostos tributários que naquela época o Império Romano praticava.
E eles estavam ali, e eles foram parar ali em meio aos animais, ali em meio à manjedoura, porque não havia hospedagem, não havia hospedaria com espaço para que eles fossem recepcionados. Ou seja, a cidade estava cheia. Então esses pastores, eles foram lá para Belém e eles não sabiam exatamente onde encontrar, mas eles desejavam encontrar de toda e qualquer maneira esse grande anunciado bebê que que o anjo anunciou a eles, e eles foram para lá e eles então encontraram. E o texto nos mostra que na medida que eles encontram, eles dão testemunho disso, eles cumprem a missão que foi colocada para eles, porque a notícia é para vocês e para outros mais. E na medida em que eles cumprem essa missão de relatar o que esse nascimento ele foi validado, ele foi registrado no diário oficial do céu, a gente poderia dizer assim. Ali, aos que estão ali próximos, a própria Maria participa daquele momento de testificação, de comprovação, de avanço da obra de Deus, progredindo ali em meio à realidade comum. Mas Maria, ela está rodeada ali de muitos que estão surpresos com aquela notícia, com aquela testificação, mas para Maria não era surpresa. Porque Maria já tinha recebido o anúncio por meio de um anjo também de que ela haveria de ter um bebê quando ela nem ainda estava casada. Ela já sabia de tudo aquilo e na medida em que ela recebe esses visitantes, na medida em que ela recebe essa comprovação, ela segue observando os fatos, atenta, de olho no processo. Então nós vemos então que esses pastores, eles voltam glorificando a Deus, louvando, aproveitando, curtindo esse momento, entusiasmados por tudo isso que estava acontecendo. Mas é muito importante e curioso a gente pensar, por que eles? Por que os pastores? Por que não os outros? Por que Deus escolheu a eles? E aplicando aqui para nós o que nós podemos tirar desse texto para os nossos dias, algo que eu quero destacar nessa noite é a compreensão de que precisamos ter para nós os nossos dias, a compreensão de que Deus procura gente elegível para envolvê-las nos seus propósitos, para dar curso àquilo que Ele quer fazer. Como assim, pastor, gente elegível? Eu quero dizer gente pronta, gente que está pronta para se envolver e fazer cumprir os propósitos de Deus. Como a gente vê acontecer aqui, nesse texto aqui, os pastores estão ali em meio à sua realidade comum, vida comum, cuida de ovelha, puxa uma para cá, leva a noite para pastar, dão ali atendimento a elas dentro daquilo que era o seu cotidiano, a sua rotina. Mas quando eles percebem que Deus está agindo, realizando coisas, e Deus os convida para que eles estejam envolvidos e participem disso, eles vão corresponder ao comando de Deus. E é interessante a gente observar isso, porque esses pastores, eles eram, dentro da realidade social daquele tempo, gente desprezada, gente não privilegiada, porque nós estamos aqui no reino de Israel. Nós estamos aqui em meio a uma realidade muito religiosa. Então quem era muito bem visto nesse tempo eram aqueles que estavam sempre nas imediações do templo, participando dos ritos religiosos, dentro dos atos sacrificiais, dentro da rotina e da agenda do templo. Mas os pastores, eles eram gente simples, eles eram gente comuns. Eles precisavam cuidar dos rebanhos, eles não tinham tempo, eles não tinham a possibilidade de estarem tão envolvidos com o dia a dia cotidiano lá do templo. E por isso eles eram mal vistos, eles eram vistos como gente que não estava muito comprometida, muito envolvida com os propósitos de Deus. Mas a gente vai ver aqui, segundo o texto que nós lemos, que esses pastores, ainda que socialmente eles estivessem menosprezados, eles não fossem valorizados, eles eram pessoas que eram sedentos por Deus, e Deus os honra e Deus os abençoa na medida em que eles têm sede, na medida que eles querem viver aquilo que Deus tinha em promessa reservado para eles, que era a figura, a vinda do Messias. Então, se nós vemos isso com relação a esses pastores, nós devemos prestar atenção neles. Nós devemos observar as atitudes deles para que em meio ao nosso dia a dia, a gente possa viver com atitudes autênticas do mesmo tipo em meio às nossas vidas comuns também.
Então eu vou trazer aqui algumas provocações para nós acerca de quem eram esses pastores em suas características, de forma que a gente absorva e aproveite para a gente também. Uma coisa que a gente constata aqui acerca desses pastores: eles eram gente que obedece. Porque nós vemos aqui que eles receberam a missão dada pelo anjo, eles cumpriram a missão imediatamente. E isso é algo que deve chamar a nossa atenção, deve destacar para a gente, porque esses pastores, eles poderiam se amarrar e ancorar em desculpas, em dizer: depois a gente faz, depois a gente cuida dessa demanda, depois a gente dá curso a essa necessidade, a gente tem aqui as ovelhas, a gente não pode parar com o nosso ofício, com o nosso ganha-pão, a gente não pode paralisar isso aqui. Mas foi dada uma missão para eles e eles tornaram isso urgente, dado ao caráter de quem os comissionou para executar essa tarefa. E isso já traz logo de cara a aplicação direta para nós também, irmãos. Porque hoje também, no nosso tempo, nós temos um Deus que de fato também é realizador. Hoje Jesus não está mais por vir do ponto de vista de um nascimento humano, mas um dia Ele voltará nas nuvens, como a Bíblia o diz. Enquanto Ele não volta, nós temos missão de Deus acontecendo aqui. Enquanto tem missão de Deus em vista, acontecendo, desenrolando, desencadeando, Deus nos comissiona também a obediências, a papéis de proferir as palavras que vão dar curso àquilo que está sobre nossa responsabilidade de fazer. Deus também reserva tarefas, missões, propósitos para que a gente também dê avanço a elas. Mas a grande questão é: nós tratamos as incumbências que recebemos de Deus no mesmo nível de urgência, de ação imediata, de comprometimento, tal qual esses pastores lidaram aqui quando eles se depararam com essa situação? Gente que obedece é gente que não fica pelo caminho, é gente que não faz pela metade, mas é gente que leva em si o lema de missão dada, missão cumprida, porque precisa honrar com a sua própria vida e com as suas atitudes, com o seu cotidiano, com a sua caminhada, esse Deus de perto, presente, que comissiona pessoas simples e comuns como nós, mas pessoas que reconhecem que não podem falhar, não devem falhar diante de um Deus tão amoroso, tão grandioso, tão abençoador. Fica aí uma pergunta para nós: somos como esses pastores, gente que obedece, gente comprometida com a obediência, gente que se agarra, se lança à obediência a Deus e tem prazer em obedecer aos comandos, às missões, às incumbências, às responsabilidades das quais o Senhor confere para nós também? Uma outra característica que eu chamo a atenção para nós aqui é que gente como esses pastores é gente que faz festa com Deus. Olha só, Deus está agindo no mundo, Deus está promovendo coisas, Deus está diante das suas realizações, e gente, tal qual esses pastores, é gente que faz festa com aquilo que Deus está se alegrando, celebrando, fazendo realizar, fazendo cumprir nos plenos dias das suas próprias vidas. Eu digo isso, irmãos, porque no tempo em que Jesus nasceu não era um tempo muito favorável. Era um tempo de dominação romana, era um tempo de muita opressão. A nação de Israel não era uma nação livre, era uma nação escravizada. Tinha muito problema, tinha muitos embates políticos, os zelotes, os fariseus, os saduceus, os partidos judaicos que haviam, partidos de cunho religioso. Havia muitas divisões ali em meio à nação de Israel. O povo podia, de alguma certa forma, estar ali muito comprometido, pastores como eles, muito envolvidos com a própria realidade e de alguma certa forma hesitar, mas esses pastores, eles enxergam que a realidade daquilo que Deus está fazendo é muito maior do que qualquer realidade, do que qualquer condição que eles tenham em si mesmos. Quando eles percebem que Deus está agindo, quando eles percebem que Deus está fazendo cumprir os seus propósitos e os chama, e os envolve, e os compromete, eles ficam alegres, eles ficam animados, eles ficam entusiasmados, e Deus generosamente, bondosamente os envolve nessa festa que era uma festa particular de Deus. Deus permite com que esses coros aqui envolvam aqueles homens humanos mortais para celebrar um grande alvo propósito de amor do coração de Deus. Isso aqui é uma festa do céu, mas aqui está acontecendo na terra por meio de questões sim sobrenaturais, mas envolvendo homens que estavam comprometidos com o sobrenatural de Deus na medida em que eles foram envolvidos com isso. E essa é uma provocação para nós também. Nós somos o tipo de gente que faz festa com o que Deus está fazendo. Nós nos alegramos com o mover de Deus nos nossos dias, no nosso tempo.
Nós estamos empolgados, maravilhados, animados com aquilo que Deus está fazendo no nosso tempo? Ou será que nós achamos que Deus está lá nos céus com o braço cruzado, deixando tudo no piloto automático e não está nem aí para o que está acontecendo aqui? Não, Deus é um Deus de missão, Deus é um Deus de ação, Deus é um Deus de propósitos. Eu posso dizer isso porque eu sou fruto do propósito de Deus, a minha vida salva, redimida, vivificada, atuante no meu tempo, comprometida, vivendo os propósitos de Deus. Eu percebo que Deus está atuando no mundo sim, e eu vejo Deus atuando na vida de outras pessoas. Temos problemas, temos realidades sociais, temos duras causas, sim, temos. Elas nos chateiam em demasia muitas vezes, claro que sim. Problemas, dificuldades, conflitos da vida, óbvio que sim. Mas nós não devemos estar comprometidos em enxergar aquilo que Deus está realizando no nosso tempo para festejar com Deus, para participar da alegria, para ter parte e envolvimento naquilo que Ele está fazendo. Se Deus tem missão executante, em ação, em curso, e nos permite participar, somos privilegiados disso. Mas a grande pergunta é, Deus nos proporcionará participar de uma festa da qual a gente não está pronto para participar? Eu tenho certeza que Deus envolveu essa grande festa aqui, porque esses pastores aqui, quando eles viram esses coros de anjos, essa grande notícia, o anjo anunciando, convocando, vão anunciar, eles entraram em festa ali junto com os anjos ali. Porque eles estavam na sua simplicidade, na sua pequenez, eles estavam prontos para se envolver com o Todo-Poderoso. Mas a grande questão é quando nós achamos que de certa forma, Deus ele deve fazer o que a gente acha que Ele deve fazer, Ele deve se mover da forma que a gente acha que Ele deve se mover, e a gente fica esperando Deus agir e realizar onde Ele não está agindo e realizando, e tantas vezes deixamos de participar do sobrenatural que Deus está realizando sim, na vida de pessoas que estão perto de nós, obras maravilhosas, contextos poderosos dos quais só Deus pode fazer, e Ele quer nos envolver sim. Mas somos gente que faz festa com Deus, gente que é envolvida nas festas, nas celebrações daquilo que Deus está realizando no nosso tempo, na nossa geração, na nossa história. Eu vejo também que esses pastores são gente que tem uma prioridade clara, como nós já vimos aqui, porque na hora crucial e certa, eles sabem certamente, claramente, o que devem fazer. Eles são gente que se esforçam e procuram, que vão atrás. Hoje na IBD nós compartilhamos um pouco isso, que a nossa geração, esse tempo social, pós-moderno, histórico, é um tempo do qual as pessoas procuram pelo conforto o tempo todo. E esse conforto, essa busca pelo bem-estar, ela é limitante, porque ela tantas vezes não vai levar às evoluções, ao crescimento, ao amadurecimento que enquanto homens nós precisamos. Nós vimos aqui que esses pastores, na medida em que eles recebem essa incumbência, eles priorizam isso, eles vão para Belém, e não está fácil achar um bebê sem nome em Belém, mas eles vão atrás, eles procuram, porque eles têm uma missão nas mãos e eles não vão fraquejar, eles não vão falhar com ela. Eles não param no caminho, eles não perdem ritmo, eles se autocomprometem com o cumprimento dessa missão. E nós vemos que isso nós temos muito que aprender também, porque muitas vezes, quantos de nós têm ficado pelo caminho, ou temos perdido as nossas prioridades? Deus tem estabelecido novas prioridades eternas, maiores, grandiosas, para que a gente esteja comprometido e sejamos abençoados com elas. Mas muitas vezes, por causa das nossas próprias questões humanas, nós travamos o processo, nós bloqueamos o avanço disso tudo. Mas não, esses pastores, eles estão dispostos a irem lá, deixarem as suas ovelhas em segurança, irem fazer o que eles tinham que fazer. Eles interrompem a sua noite de trabalho, eles interrompem a sua vida comum para atender um propósito eterno e elevado dos céus, que Deus o comissionou eles a viverem. E eles participaram de um momento grandioso. Eles viveram aquilo na sua própria vida, história e geração. A história deles está registrada na Bíblia Sagrada. Eles viveram algo maravilhoso de serem os grandes repórteres, vamos dizer assim, grandes autenticadores, grandes testificadores que vão dar posicionamento sobre um evento tão grande que em todas as épocas era aguardado por todos aqueles que buscam ao Senhor. A gente vê também em Maria uma atitude muito boa para todos nós, que é a atitude de gente que acompanha e assiste, atento e reflexivo, o que Deus faz.
Hoje de manhã nós falamos na EBD, nós precisamos nos lembrar que Deus, Ele é um Deus de processo. E em meio aos processos de Deus, Deus tem grandes realizações e curso. O problema é que esse nosso tempo tem nos incentivado a sermos ansiosos, a não esperarmos o tempo certo de todas as coisas. A palavra nos diz que há tempo para todas as coisas. Nós queremos plantar uma semente aqui e amanhã ver uma árvore pronta. E o que nós aprendemos e observamos da parte de Deus é que a vida comum, ela não é assim. Nós vemos que Maria, ela recebeu, guardou no coração a promessa que ela recebeu do anjo, ela gerou um bebê, e na medida em que essa história vai evoluindo, envolvendo a sua vida de serva do Senhor, ela vai observando, ela segue atenta àquilo que Deus está fazendo no seu dia a dia, no seu contexto, no seu meio. Devemos ser pessoas que acompanham, que percebam o que Deus está fazendo no nosso próprio tempo, época e geração. E nós vemos aqui que esses pastores são gente que então glorificam, reconhecem a presença de Deus, constatam a manifestação de Deus, louvam a Deus, como nós estudamos também no mês passado, gente que adora a Deus e eles voltam pelo caminho das suas vidas comuns, cheio de significado, cheio de êxito, cheio de alegria, porque eles cumpriram a missão, eles viram o bebê, eles participaram da festa do Senhor, eles foram repassadores dessa tão grande e maravilhosa notícia, e eles estavam felizes de serem servos do Senhor, participando da bênção, terem vindo o Messias e participado de momentos únicos que só Deus podia acrescentar a eles. E nós podemos, em fato disso, olhar para as nossas vidas e pensar assim: quem somos nós? Pessoas que estão passando na sua própria época, história, alguns anos de vida e vivendo vidas comuns, vidas de um certo perfil massificado do nosso tempo e geração, em que pessoas têm projeto de vida em comum e não têm a sua individualidade. Pessoas que simplesmente se nutrem de projetos e intentos e intenções e articulações humanas pura e simplesmente e buscam um projeto de vida em comum que tantos defendem. Ou será que para além disso nós ainda temos uma individualidade profunda com Deus? Algo que testifica, que participa, que se envolve, que sabe que Deus está nos visitando e nos observando, quer a gente esteja lá num templo em Jerusalém, no meio dos outros que estão ali adorando, quer nós estejamos nos montes lá de Belém, cuidando de rebanhos, ainda que ninguém nos esteja vendo lá, ainda que sejamos não privilegiados, não valorizados, o Eterno vê e recompensa e valoriza aqueles que têm sede dele, ao devido momento e forma, conforme Ele quiser. E nada nunca o pode impedir. É por isso que esses pastores glorificam, louvam a Deus, eles param, olham para si mesmos e falam assim: olha, nós somos puros cuidadores de animais, mas fomos aqui envolvidos nesse grande nascimento, somos privilegiados, não privilegiados pelos homens, mas aqui agraciados por Deus. E quem somos nós em meio às nossas histórias de vida comuns? Será que estamos buscando o mérito, a visibilidade de homens? Será que estamos empolgados com reconhecimento de vazios que muitas vezes podem ser genuínos, mas muitas vezes nem o são, são puras palavras de bajulações? Muitas vezes estão encantados com aquilo que o homem pode produzir e que hoje ele produz, porque muitas vezes tem intenções, tem objetivos, tem outros propósitos que nem sempre representam a verdade das suas palavras? Ou será que vivemos em integridade, comprometidos com o Senhor que nos observa a todo o tempo? E isso então nos dá motivo para glorificar e louvar a Deus por ser envolvido diretamente, pessoalmente, pelo próprio Deus nas coisas que Ele está fazendo. Meus irmãos, esse é um momento nosso particular com Deus nesse instante, de observar e pensar se nós, no nosso tempo, geração, época, se nós somos gente elegível aos olhos de Deus, gente pronta para ser envolvidos por Deus naquilo que Ele está fazendo. Porque se nós formos pessoas que estão desconectadas da centralidade de Deus, será que Deus vai nos envolver para sermos os repórteres, para sermos aqueles que vão dar curso àquilo que Ele está fazendo? Será que Deus vai nos envolver na grande festa se a gente de repente nem está a fim de estar nessa festa? Será que nós seremos aquele que Deus terá o prazer e a alegria de celebrar momentos conosco, de nos envolver, de nos comissionar, de nos colocar missão às mãos para fazer?
Será que Ele terá a alegria de nos envolver, sendo que às vezes a gente está fazendo prioridades claras para a nossa própria vida, totalmente descompromissada com os seus intentos e propósitos que são muito maiores que os nossos? Olhando e observando esses pastores, nós devemos perceber quanto eles estavam prontos para serem servos do Senhor nesse exato momento da história da qual eles foram envolvidos. E o foram, de fato, com grande êxito, com grande papel, com grande expressão. E devemos pensar sobre as nossas vidas também. Jesus, Ele é o nosso melhor presente, e é o nosso melhor presente que nos faz ser essas pessoas prontas para estar envolvidas no projeto de Deus, nos grandes alvos e intentos de Deus, nas grandes missões dadas por Deus. Tem novas mensagens para serem anunciadas ao mundo. Tem desde a grande mensagem suprema, maior, grandiosa de salvação, como tem os propósitos individuais dos quais Deus quer usar as nossas vidas comuns para sermos aqueles que vão anunciar, para sermos aqueles que vão se alegrar em dar a notícia, para sermos aqueles que vão se empolgar com os atos e realizações do Senhor, para sermos aqueles que estarão em festa pelo Deus atuante e que manifesta sua glória, poder e atuação nos nossos dias. Somos pessoas prontas, somos pessoas que têm replicado, que têm expandido o conceito desse melhor presente que recebemos para além de nós mesmos. Os pastores, eles receberam um tremendo presente, o melhor presente. A notícia de, olha, o Messias, tão aguardado, o Messias chegou para vocês. Mas o mesmo anjo que disse que o Messias chegou e estou avisando vocês, ele diz, essa mensagem não é só para vocês, é para outros mais. É por isso que a grande mensagem do Evangelho é uma mensagem de amor que vem do Pai para nós, mas que não deve chegar e estacionar em nós, mas deve se espalhar no nosso horizontal. Porque do mesmo amor que nós recebemos do Pai, nós devemos transmitir e comunicar. Do mesmo presente que recebemos, nós devemos ter parte em anunciá-lo, em repassá-lo adiante. E a grande pergunta da noite é, à luz do exemplo desses pastores, somos gente assim prontas? Somos gente elegíveis a participar daquilo que Deus está fazendo? Deus nos escolheria no nosso tempo, época e geração para que a gente participasse dessa época? Isso é algo do qual nós devemos pensar e refletir nessa noite, meus irmãos. E nós devemos guardar essa mensagem no coração para nos fazer refletir sobre o quão prontos nós somos, o quão envolvidos nós estamos. Feche os seus olhos nesse instante. Vamos orar. Pai querido, nosso Deus, é com grande temor, contrição que nós oramos e nos colocamos diante do Senhor. Nos maravilhamos, ó Pai, quando abrimos e folheamos a Tua palavra e percebemos gente tão simples, mas tão envolvida. Tão simples, tão socialmente, humanamente, até esquecida de outros, ó Pai, mas de tanto valor aos Teus olhos. Porque eram gente que entendiam, ó Pai, que só tinham o Senhor de fato. Nós cantamos isso aqui hoje, nessa noite, Pai. Nós cantamos que nós só temos ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus Cristo. E a vida de estar pronto é essa vida que entende que mais do que qualquer outra prioridade, existe a prioridade de obedecer ao Senhor Jesus. Existe, ó Pai, o comprometimento de viver os propósitos, de cumprir a missão, de participar nas festas, nas celebrações, na Tua alegria, partilhar da Tua alegria, partilhar da Tua dor, partilhar do Teu amor, em meio a qualquer coisa do qual o Senhor nos convoque e nos envolva. Pessoas que devem estar envolvidas, Senhor Deus, com o que o Senhor está fazendo, que devem estar atentas, observantes, ó Pai, no nível de entrega, de acompanhamento acerca do que o Senhor está fazendo. E que os nossos corações nessa noite se coloquem dessa maneira. Senhor, que nós tenhamos, que a gente cultive no nosso interior a atitude como a desses pastores. Gente que se encanta, Pai, com Jesus. E por se encantar, também adora o tempo todo. Gente que está sempre pronta para serem servos do Senhor o tempo todo. Gente que obedece, gente que cumpre missões, gente que participa das tuas alegrias, gente que acompanha os processos dos quais o Senhor está fazendo florescer. Gente, Senhor Deus, que está
envolvida, Pai, por completo, Pai, naquilo que o Senhor está fazendo e reconhece o Senhor, glorifica o Senhor, louva o Senhor, te adora pelo que o Senhor tem feito. E assim brilha a tua glória entre os homens, mostrem a tua glória entre os homens. É para tudo isso que o Senhor nos chamou, para viver dessa alegria, para viver dessa festa, para viver dessa celebração, para levar as boas notícias ao mundo, Pai. As boas notícias hoje da qual Jesus nasceu, mas não somente nasceu, mas viveu uma vida em favor e amor por nós e se derramou no Calvário, para que nós alcançássemos vida eterna, Pai. Temos boas novas para levar para o mundo de que existe um Deus por perto, um Deus que observa, um Deus que conhece a história de cada um. Temos uma boa notícia de, Senhor Deus, levar adiante de que Deus quer de fato, Senhor Deus, envolver pessoas simples e comuns em obras, em momentos extraordinários. E que assim os nossos corações, que as nossas mentes, que a nossa caminhada reflita, Senhor Deus, sempre a caminhada de pessoas que estão prontas, pessoas que estão elegíveis, Senhor Deus, para receber e repassar do melhor presente que é a pessoa do teu Filho Jesus. Quer com relação ao seu nascimento, quer com relação ao Natal, quer com relação à cruz do Calvário, quer com relação à nova vida em Cristo que se vive quando recebemos, ó Pai, a Jesus como Senhor das nossas vidas. Temos boas novas, Senhor Deus, a viver, a anunciar, e que sejamos como esses pastores, que inspirados no modelos deles, ó Pai, a gente viva a vida, ó Pai, vidas comprometidas de entrega, de dedicação, vidas que brilhem a Tua luz, vidas que participem da Tua grande festa, da Tua grande celebração, obedecendo aos Teus chamados. É assim que nós oramos nesse instante e te pedimos humildemente. No nome de Jesus, Senhor meu Deus. Amém.